A criação do universo e de todos os seres contidos nessa grandiosidade da existência do ser estão relatados nas Sagradas Escrituras, na Bíblia. Por revelação foi dada ao autor do livro de Gênesis, que começa com as seguintes palavras: no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas a terra estava sem forma e vazia. Essa diferença de expressão parece sugerir a existência de um intervalo, que, se aconteceu esse intervalo, a Bíblia não registra a extensão do tempo. Pode ter sido pequenos dias, poucos dias ou alguns anos. O registro encontrado no livro de Apocalipse parece completar essa primeira fase da criação. No capítulo 12 do livro de Apocalipse, a partir do verso 7, está relatado uma luta entre Jesus e seus anjos com o dragão e seus anjos. O dragão, versos mais atrás, é identificado como a antiga serpente ou Satanás. E agora, prosseguindo no livro de Gênesis, depois desse evento, continua o fato da criação. Na realidade, se especifica bem a semana da criação. E a semana começa com a criação da luz. E continua com os dias seguintes, até terminar essa semana no dia sábado, o dia de repouso. Esse fato estava na mentalidade dos primeiros habitantes da Terra. A humanidade aumentou em número. E esse fato foi transmitido de geração em geração através de via oral. Com o aumento da população, houve grupos demográficos que habitaram perto das montanhas, outros talvez no deserto, e algumas comunidades se formaram, se estabeleceram junto às fontes de água. Mas cada comunidade que transmitia o fato da criação através da via oral, modificava ou adaptava o relato primitivo, de tal maneira que, segundo a concepção daqueles que tinham o relato da criação, houve semelhança, alteração ou modificações com o verdadeiro relato. Como podemos nós testificar esse fato? Pelos achados arqueológicos de documentos encontrados na Mesopotâmia, que certificam o pensamento dos habitantes da Mesopotâmia em relação à criação. A arqueologia descobriu documentos relativos a esse fato na biblioteca do rei Assurbanipal, nas ruínas de Nínive. Nínive, segundo é testificado por documentos arqueológicos e estudado por eruditos, é uma das metrópoles mais antigas da humanidade. Foi edificado na parte norte do rio Tigres, no seu lado mais oriental, em frente da atual cidade de Mossul. O nome de Nínive parece estar relacionado com o nome de Nintu, que é um dos nomes da deusa Ishtar, muito reconhecida nos povos mesopotâmicos. Alguns eruditos sugerem que o nome de Nínive esteja relacionado com o vocábulo Nun, que significa peixe. De qualquer maneira, a cidade de Nínive estava soterrada depois de uma longa história de invasões que sofreram seus habitantes
pela cobiça de nações vizinhas. Existem nas ruínas de Nínive restos, vestígios de cerâmica que testificam desse fato. Nínive, por exemplo, no ano 2300, foi invadida por Sargão I, rei de Acade. E ele construiu, naquele lugar, um templo dedicado à deusa Inanna, que é outro nome dado à deusa Ishtar. No ano 2000, antes de Cristo, foi Gudja, rei de Lagash, que conquistou a cidade de Nínive. Anos mais tarde, foram os assírios que invadiram Nínive. E por muitos séculos, este império apoderou-se da cidade. Em 1175, o rei Tiglat-Pileser I construiu um templo e seu palácio, dedicado a seu nome. Já a partir dos anos 722, o rei Sargão II, rei da Assíria, fez de Nínive a segunda capital. Até aquele então, a capital do Império Assírio era Ashur. Agora teria duas capitais, sendo a segunda capital a cidade de Nínive. Mas o sucessor de Sargão II, o rei Senaqueribe, fez de Nínive a única capital. E começou a construção e embelezar a cidade. O seu sucessor, o rei Esarhadão, colocou templos diversos e fez templos também dedicados a seres sobrenaturais, segundo a mitologia assíria, demônios diversos. Mas o apogeu da cidade de Nínive esteve a cargo do rei Ashurbanipal, que governou Nínive desde os anos 669 a 626. Ashurbanipal construiu avenidas, palácios, museus e, sobretudo, um elemento que justifica a elevada cultura e conhecimento deste rei, a biblioteca do rei Ashurbanipal. Depois do reinado deste rei, Nínive, a capital do Império Assírio, entrou em decadência pela cobiça de poder, pela luta fratricida entre seus pretendentes ao trono. Finalmente, Nínive é destruída no ano 611 pelas forças do império que surgia, o Império Babilônico de Nabopolassar. Então a cidade de Nínive foi soterrada pela areia do deserto e pela areia do tempo. Séculos e séculos passaram de história. E Nínive nunca mais foi reedificada. Então, cabe à arqueologia reestruturar e reescrever a história escondida de Nínive. Muitos eruditos trabalharam bastante. Um deles, Claudius Rhys, no ano já de 1820, fez um mapa do relevo da Mesopotâmia. E chegando à parte norte do rio Tigres, na região oriental deste fluente, ele encontrou duas colinas. Um com o nome de Kujundjik e outra colina com o nome de Nevi Yunus. Os moradores daquela região consideraram que essa segunda colina, Nevi Yunus, estava relacionado com a história do profeta Jonas. Esse documento, esse registro
mapa do relevo da Mesopotâmia, feito por Claudius Risch, serviu como fonte para muitos outros arqueólogos, escavadores, como fonte de referência. E assim, em 1842, Paul Émile Botta, que naquela época ocupava o cargo de cônsul da França na cidade de Mossul, iniciou escavações naquela colina chamada Kujundjik. Trabalhou muito tempo, até 2 anos, mas não teve sucesso nas suas escavações, removendo areia que sepultava as ruínas de uma cidade. Ele então prosseguiu ao norte, escavou num lugar chamado Khorsabad, e ali sim encontrou o palácio de Sargão II. Mas em Kujundjik, na terra removida, foi continuada as labores de escavação já por um pesquisador inglês, Austen Henry Layard, desde 1846. Um ano de escavações permitiu ter sucesso no seu trabalho. Descobriu o palácio do rei Senaqueribe. Meses mais tarde, algo valioso que justifica a história bíblica. Encontrou o prisma de Senaqueribe, em cujas faces, escrito em cuneiforme, encontra-se o cerco do exército assírio à cidade de Jerusalém, na época do rei Ezequias. Mas o maior achado nas ruínas de Nínive foi graças a um assistente de Austen Layard, Hormuz Rassam. Em 1850, este pesquisador encontrou as ruínas do palácio de Ashurbanipal. 2 anos mais tarde, o grande descobrimento que favoreceu muito os estudos de arqueologia bíblica. Em 1852, foram encontrados os vestígios da biblioteca de Ashurbanipal, com nada mais do que 18.000 documentos. Se cada documento fosse um livro, nós diríamos uma biblioteca com 18.000 exemplares. Que grande achado! Esses documentos de argila, de mais ou menos 30 centímetros por 20, e nas suas faces escritas em cuneiforme, foram aos poucos transferidos ao Museu de Londres. Ali permaneceu por algum tempo, até que um especialista, George Smoot, chegou a traduzir 20 tabuinhas. Em 1875, ele revela que as 20 tabuinhas tinham o conteúdo do relato da criação, mas estavam incompletos. Deu a conhecer a um prestigioso jornal, de Daily Telegraph. O jornal se interessou tanto, empolgado nessa informação, que ofereceu 1.000 libras esterlinas para quem achasse o restante do relato da criação e do dilúvio nos documentos da biblioteca de Ashurbanipal. Logicamente, aquele que conhecia cuneiforme, como era George Smith, seria o indicado em, escolhendo os tijolos, completar o relato. Assim, George Smith, em 1876, publica a primeira tradução dos documentos mesopotâmicos
do hebraico para uma língua moderna. E o título da publicação foi Relatos Caldeus do Gênesis. A seguir, outros autores chegaram a traduzir do cuneiforme para o alemão e para o inglês. Dessa maneira, se conhece o pensamento mesopotâmico sobre a versão da criação. Em alguns aspectos é diferente ao relato bíblico, em outros é semelhante, mas a maior semelhança é a essência da criação. No início nós falamos que o relato da criação na Bíblia está referido no Gênesis, mas refere a uma luta de seres sobrenaturais, onde exércitos do bem e do mal combatem. E o exército do mal, que na versão apocalíptica é identificado com o nome de o dragão, depois de ser derrotado, é lançado à terra. O relato mesopotâmico encontra-se em 7 tabuinhas. A primeira relata o caos, a luta no céu. A segunda relata a criação da luz. A terceira tabuinha relata a criação da água. E no quarto está a criação da terra. No quinto aparecem os luminares. Na tabuinha sexta está a criação do homem. E a 7ª tabuinha é o descanso da divindade. Mas, em resumo, o relato da criação, segundo os mesopotâmicos concebiam, é o seguinte: começa o caos primitivo, a luta entre os seres sobrenaturais. No início aparece o deus Tiamat, que é um dos deuses criadores de outros deuses. Tiamat e Apsu. Apsu é o deus das águas frescas e Tiamat das águas salgadas. Entre os dois criam muitos deuses. O número de deuses provoca barulho, mas a palavra barulho é traduzida como rebeldia. Por causa dessa rebeldia, o deus Apsu decide exterminar todos os deuses. Mas esse plano de extermínio é descoberto pelo deus Ea. E antes de ser executado o plano de Apsu, o deus Ea se aproxima e mata ao deus Apsu. O deus Tiamat, conhecedor desse fato, deseja vingar e destruir aqueles que provocaram a morte de Apsu. Para isso, cria um exército de deuses, liderados pelo deus Kingu. Apsu, sabendo dessa, ou melhor, o deus Ea, sabendo dessa ameaça, cria mais deuses. E o líder é o deus Marduk. Os dois exércitos se enfrentam. Existem muitas batalhas, mas os atos bélicos terminam com a vitória do deus Marduk. Os outros deuses líderes do outro exército são feitos prisioneiros, condenados a extermínio. E aí então
na mentalidade mesopotâmica, aparecem fatos da criação. O deus Tiamat é dividido em duas partes. Da parte superior do seu corpo é criado o céu, com seus luminares. E da parte inferior é criada a terra. O deus Kingu também é sentenciado à morte, ele é degolado. E seu sangue é misturado com a terra. Daquela mistura é formada uma espécie de escultura para formar o homem. Dessa maneira, esse relato, que recebe o nome de Enuma Elish, justifica como, no início da humanidade, os grupos formados e diferenciados através das suas culturas, tradições, modificam também a verdadeira essência da criação que está registrado na Bíblia. Existe, no entanto, outro documento arqueológico que justifica o conhecimento da criação na mentalidade de povos antigos. E essa segunda versão é chamada de Atrahashi. Muitos desses relatos de Atrahashi encontram-se nas ruínas de Nínive, nas ruínas de Bogascoy, nas ruínas da Babilônia e também no Egito. Há pequenas diferenças em relação ao relato Enuma Elish, aquele que nós fizemos a referência. Mas, no seu contexto, parece ser muito semelhante. Agora, existem também outros vestígios arqueológicos que se assemelham muito à descrição do Jardim do Éden. Até 1850, só se conhecia uma quinta parte desse relato. Mas as escavações arqueológicas encontradas em Tel El Amarna, na época do faraó Akhenaten, em Bogascoy e também na Babilônia, reunindo todos esses vestígios, agora se tem quase completo a descrição do Jardim do Éden. O título desse relato é Gilmun, ou a Epopeia de Emerkar. Parece que registra um fato, um lugar aprazível, de paz, que é depois contaminado com a dor, o sofrimento e a morte por causa da desobediência do primeiro homem. Numa versão poética, o Jardim do Éden recebe o nome de Terra de Gilmun. E algumas frases são as seguintes. Em Gilmun, o jardim dos deuses. Aquele lugar era puro, aquele lugar era limpo. O leão não caçava sua presa. O lobo não incomodava os cordeirinhos. E os cães não faziam barulho quando as crianças descansavam. As aves não eram afugentadas dos seus ninhos. E as pombas não eram colocadas a voar. Tudo era puro, tudo era limpo, até que ocorreu a desobediência do homem. Então veio a dor, o sofrimento e a morte. Essa versão poética parece representar o Jardim do Éden na mentalidade dos povos antigos.
Mais tarde, quando a humanidade descobriu uma forma de se comunicar, de transmitir conhecimentos através da linguagem escrita, e já a linguagem estava bem desenvolvida, com a invenção do alfabeto, então Moisés, líder do povo israelita, recebeu a revelação de como verdadeiramente foi a criação. Enquanto os registros arqueológicos mesopotâmicos que foram descobertos em diferentes ruínas que a arqueologia escavou, sofreram modificações, alterações, e cada povo adaptando ao ambiente onde viviam. Mas, em essência, é justificada a criação como um fato sobrenatural e um fato que dá razão à origem do universo.